Bom, prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. É um privilégio aí para mim essa oportunidade de um pouco aprender e ouvir um pouco, trocar algumas ideias com vocês. Eu vou fazer uma fala curta, acho que o principal aí é a gente ter a oportunidade de falar, se ouvir e um pouco. Eu diria que para mim é mais importante ouvir do que falar, inclusive, né? Acho que é uma oportunidade que a gente tem sempre de aproveitar esse momento atual e todo esse contexto que a gente viveu no Brasil nos últimos meses e tentar avançar e tentar seguir adiante como Estado, como país, como nação. Por onde eu começo? Bom, eu sou professor universitário, né? Minha profissão é essa, já há algum tempo, né? Há algum tempo mesmo, desde 96, 98 eu dava aula e voltei ao Rio de Janeiro em 2005 para dar aula na FRJ. E em 2012, né, eu era diretor da unidade da FRJ, que eu sou professor, quando uma pessoa me procurou por e-mail, mandou um e-mail para várias pessoas, entre elas eu estava no meio, comentando que estava procurando na Secretaria-Geral da Presidência uma pessoa para trabalhar fazendo diálogos sociais com movimentos religiosos. Eu comentei com minha esposa, se isso fosse há 5 anos atrás, eu brigava por isso aí, hoje em dia não tem sentido. E ela virou para mim e respondeu, como assim? Mandar currículo não faz mal para ninguém, né? Manda e depois você vê o que acontece. Aí eu mandei, ela falou, seus olhinhos brilharam tanto, né? Aí eu mandei, isso foi em março, em maio, eu recebi um telefonema me convidando para uma conversa em Brasília com o ministro Gilberto Carvalho, e em agosto eu assumi a função de assessor no Departamento de Diálogos Sociais. Então, dentro do governo federal, existe a Secretaria-Geral da Presidência, que é um ministério, que desde 2002 ele desenvolve a tarefa, o papel de estabelecer diálogos e seria uma porta de entrada, uma intermediação com a sociedade civil, movimentos sociais organizados nacionalmente, e o governo federal e os ministérios. Então, fundamentalmente, a ideia ou a lógica é que a Secretaria-Geral, até então, ela tinha muito uma função burocrática administrativa e ligada a processos de auditoria dentro do governo federal. E com o governo iniciado em 2002 do presidente Lula, a proposta que houve, tem um texto recente do ex-ministro Luiz Dulce, que ele conta um pouco a história, mas havia uma certa dúvida se caberia um espaço no governo federal com esse papel. E o argumento é que os ministérios já conversavam diretamente com a população. E aí o argumento que prevaleceu, que foi do presidente, então, era que se todo ministério tinha uma assessoria parlamentar e a presidência tinha, e se todo ministério tinha uma assessoria que atendia a população, movimentos sociais, por que a presidência também não tinha o lado de atender os movimentos sociais? Porque a presidência tem, na Casa Civil e na CRI, um espaço de atender e dialogar com o legislativo. E o argumento, a lógica da coisa é que o Estado brasileiro, os movimentos sociais pouco conhecem esse Estado, como ele funciona, qual é a sua estrutura. E a ideia é que você tendo um espaço que favorece esse diálogo, que coloca junto, sentados na mesa, gestores públicos e movimentos sociais, os movimentos vão aprendendo como o Estado funciona, vão entendendo como o Estado funciona, e a relação entre população e Estado deixa de ser apenas uma relação de vaia ou aplauso e passa a ser uma relação propositiva. Você só tem condições de pedir alguma coisa para alguém se você sabe como pedir, né? Você vai negociar preço, você tem que ter parâmetros para poder negociar. E aí uma característica da sociedade brasileira é que a elite brasileira, os setores econômicos, eles sabem como o Estado funciona e, por isso, sabem dialogar com o Estado. Já os movimentos sociais e organizações da sociedade civil, o Estado é muito confuso, o Estado é muito complexo. E ele é mesmo, mas ele é mais ainda porque a pessoa não conhece, não tem acesso, não tem osmosidade com esse Estado, não tem convivência com esse Estado. E, então, de 2002 a 2010, foi um período em que o governo federal ampliou de forma significativa o número de ouvidorias, as ouvidorias de órgãos públicos federais, o número de conselhos de direitos e o número de conferências nacionais. Então, você tem, nesse período, um aumento
e uma intensificação de espaços de participação social dentro do governo federal. A partir de 2011, com o governo da presidenta Dilma, a Secretaria-Geral passa, então, a ter como objetivo criar o chamado Sistema Nacional de Participação Social, que é uma tentativa de juntar conferências, conselhos, ouvidorias, tanto no nível federal como estadual e municipal, juntar mesas de diálogo, que é uma outra prática que é feita dentro do governo, enfim, os diferentes mecanismos de participação social previstos na Constituição, inclusive, e estruturá-los como um sistema. E, basicamente, fazer com que o gestor público considere e dê conta das solicitações feitas pela população por meio desse sistema. Então, isso é uma coisa que tem sido discutida, tem sido trabalhada, eu tenho alguns materiais impressos que eu posso deixar com vocês depois. A Rede Fale faz parte do Conjuve já há alguns anos, que é o Conselho Nacional de Juventude. Em municípios hoje já tem conselhos. Então, Conselho de Segurança Alimentar, RENAS, participa do CONSEA também há vários anos, com uma participação importante. A Visão Mundial foi por muitos anos membro do CONANDA. A Igreja IPI tem um membro no Conselho Nacional de Transparência de Combate à Corrupção, Transparência Pública, Combate à Corrupção. Então, a ideia é que existem 30, 40, não vou saber precisar o número de conselhos nacionais, e esses conselhos são compostos por pessoas da sociedade civil junto a gestores do governo. E esses conselhos se reúnem periodicamente para elaborar, discutir, monitorar políticas públicas. Então, a Secretaria-Geral, dentro do governo federal, é quem cuida um pouco dessa arquitetura, né, de estabelecer uma estrutura legislativa e institucional que contribua para que o governo brasileiro seja cada vez mais um Estado que se caracterize por ser uma democracia participativa. Então, a ideia é que a Constituição brasileira ela é muito vinculada a uma lógica de democracia representativa. E a compreensão do atual governo é que é importantíssimo, e os últimos acontecimentos confirmam isso, que a gente tenha cada vez mais uma democracia participativa, né? E isso passa plebiscito, referendos, e repensar toda a estrutura política brasileira, que é uma estrutura já antiga e que tem uma série de vícios, uma série de questões que precisam ser discutidos, que precisam ser questionados, como foram de forma bastante significativa em junho desse ano. E aí pensando, acho que nas manifestações e tentando... E aí eu vou repetir uma análise que eu ouvi de um colega, enfim, que eu achei interessante, mas um pouco o que a gente pode, e obviamente que ninguém acha que ainda, né, não sei se algum dia vai ser possível, explicar o que aconteceu no Brasil em junho, mas a gente pode arriscar algumas explicações, e uma que eu ouvi que eu achei interessante é que o Brasil, há 20 anos atrás, a estrutura dele, em termos de sociedade, era uma sociedade em que 20% da população tinha acesso a consumo, né, ao mercado. 20% da população tinha acesso pleno à saúde, educação, comprar carro, viajar de avião, e 80% era alijado desse processo. Então, você tem estabilização monetária, todo um processo de aumento de ingresso de alunos na escola, educação básica, ensino fundamental, Bolsa Família, aumento do salário mínimo. Você tem uma série de políticas públicas e ações de Estado, desde a década de 90 e nos últimos 10 anos, que vão mudando a configuração da sociedade brasileira. E aí um pouco, se antes era 20% no mercado e 80% fora, a gente pode arriscar que hoje o IDHM que saiu esses dias agora confirma um pouco isso, você tem uma mudança onde 80% da população brasileira hoje tem acesso ao mercado, saúde mais ou menos, educação mais ou menos, compra carro, anda de avião de vez em quando, não 80%, mas boa parte disso, muito mais do que no passado, e 20% estão excluídos. Então, esses 80% passaram a fazer parte de um grande mercado consumidor, de uma grande classe C, que eu não chegaria a chamar de nova classe média, que eu acho que aí já é demais, mas, enfim, de um grupo que mudou a configuração, que vive uma outra situação. E acontece, então, os tais estádios da Copa, né, e todo esse processo relacionado à Copa das Confederações. E os estádios, né, bem ou mal, se a gente olha, não sei, aqui em São Paulo tem não, né? Não, lá no Rio é impressionante, porque eu estava depois em Santa Teresa, o Maracanã novo no meio e só favela em volta, né? É uma imagem que você olha,
é muito gritante simbolicamente. E um pouco, e o que é mais gritante talvez, é que esses estádios, só aqueles 20% de 20 anos atrás é que conseguem entrar, né? Que é R$ 120 para entrar dentro dele. Então, é uma coisa muito estranha. Você viveu nos últimos 15, 20 anos tendo melhoras objetivas, né? Você viaja para o interior do Brasil, é impressionante como muda certas regiões. Sertão de Pernambuco é totalmente diferente se você vai hoje, se fosse há 15 anos atrás. E aí as coisas melhoram, você entende que é difícil o Estado resolver, mas o Estado constrói arenas maravilhosas em vários lugares do país. E aí questões que são realmente um problema, que todos nós vivemos cotidianamente, eu hoje menos, graças a Deus, em Brasília, porque a cidade contribui se você está no plano piloto, mas a questão da mobilidade urbana é um problema sério no Brasil. Isso não há dúvida, né? Não tem mais onde botar tanto carro e pensar como é que vai resolver isso. Então, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, são cidades impraticáveis. Eu morava no Rio, eu dizia, isso não é de Deus, isso aqui é do demônio. Isso não tem... Você ficar 3 horas dentro de um carro por dia, isso não faz parte do plano de Deus para a minha vida, eu não tenho dúvida disso. Hoje eu fico 15 minutos, eu sou um homem agradecido a Deus porque eu tive a oportunidade de sair. E talvez eu só aceitei porque eu ia sair do Rio de Janeiro, porque eu morava num bairro Recreio e trabalhava perto do aeroporto. Eu ficava, no mínimo, 3 horas por dia dentro de um carro. E sofrendo, dormia no volante, porque não dava. Assim, a linha amarela, ela parecia um estacionamento. Você ficava parado naquele negócio 1 hora. Então isso é um problema e que está sendo investido, estão tentando resolver e tal, mas enfim, é um problema sério. E aí tem a história dos 20 centavos, né, que surge, que é um negócio que funciona de forma muito precária, muito complicada, que demanda um tempo absurdo. Né? Eu pensava essa coisa de fazer sociologia, e aí eu pensava, eu tinha que fazer urbanismo, engenharia de tráfego, porque a pessoa hoje ela vive mais tempo no transporte, se descolocando, do que trabalhando. Então, o trabalho não é mais categoria central de nada, é mobilidade urbana, a categoria central de análise da sociedade contemporânea. Então, os 20 centavos chegam, né? E para mim, no início, era 20 centavos, sim. Né? Era uma questão que é extremamente complicada e que é extremamente importante e que precisa ser realmente discutida e debatida. Toda a questão da relação com a empresa de ônibus. Eu me lembro que o Fale Rio de Janeiro, muito tempo atrás, queria fazer uma campanha sobre o transporte urbano, mas era em cima da situação dos empregados de empresas de ônibus, de como são explorados e que tem uma carga de trabalho extremamente prejudicial e complicada. E eu me lembro que o líder lá da campanha, ele teve que parar, porque era perigo de vida o negócio. Porque é toda uma questão de ameaças e de uma situação muito complicada. Ele estava junto ao sindicato de empregados da área de transporte, mas é um tema muito sensível, é um tema muito importante que tem que ser enfrentado pelo poder público, com certeza. Então, nesse processo, digamos, simbólico, acontece aqui em São Paulo, não vou me lembrar o dia agora, mas na 6ª ou 7ª manifestação do MPL, a repressão da polícia de uma forma inacreditável, né? São imagens inacreditáveis, né? Aquela coisa do pessoal na rua sem violência, aí monta aqueles Highlander, faz a estrutura, se eu estivesse lá no sem violência, já tinha corrido 10 quilômetros quando eu começar a montam, preparam e atiram. É um negócio que não dá para acreditar, não tem o menor sentido lógico. As pessoas estão na calçada, fazendo absolutamente nada, e a polícia vai para cima, como vai para cima em diversas situações naquele momento. E aquilo tem um impacto muito grande. As imagens são muito fortes. E é curiosíssimo você analisar, não sei se algum dia, se daqui a 30 anos alguém vai analisar isso, como é que vai reagir o comportamento da mídia brasileira nesse momento. É uma coisa, no mínimo, esquisita. Né? A mídia tinha um discurso, passaram-se 12 horas, o discurso mudou 490 graus. Né? Sei lá, deu pirueta, cambalhota. É uma coisa muito louca, né? Repensar a mídia nesse contexto é uma ótima oportunidade. Que foi um negócio muito interessante, mas você pensar a sociedade, papel da mídia, qual a contribuição da mídia nesse processo, enfim. É um tema que dá uma discussão muito boa e que é fundamental de ser feita. Toda a questão de democratização do meio de comunicação de massa, repensar os meios de comunicação de massa, etc, etc, etc. Mas, enfim, o que acontece, então, é esse momento, digamos, esse
não sei se chama espasmo, acho que é injustiça, mas esse coice, né, acho que é mais adequado. Esse coice que quem militou, quem participou de movimento social, ou quem dirigiu ar livre na igreja, assim, leva um monte de gente para a rua, é um negócio difícil. E aí você olha aquelas fotos. No Rio de Janeiro, a extensão que o pessoal ficou do Rio, da Cinelândia à Candelária, é muito longe. Assim, é muito longe, não é um pouco, não é muito longe, é muita gente. Isso é um negócio que nunca antes na história desse país aconteceu algo parecido com aquilo. Né? E aí quem tentou fazer desde evangelização com o pessoal da igreja até passeata para queimar a bandeira dos Estados Unidos na frente, isso era muito comum na década de 80, é um negócio que impressiona. Foi algo realmente impressionante. E, enfim, os fatores que levaram a isso, toda a questão de internet, são vários. Eu acho que quem diz que sabe o que aconteceu pode esquecer de ouvir, porque não sabe, ninguém sabe. O que fica disso tudo? Eu acho que essa é a grande pergunta, e eu acho que essa iniciativa que o Patrick está passando aí da consulta é um pouco uma tentativa de um grupo de dar continuidade a esse processo. Né? Da parte minha, digamos assim, falando, né, .gov aqui, né, trabalhando no governo federal, na presidência da República, o que eu posso dizer para a gente foi ótimo no sentido que a gente trabalhava com diálogos sociais. O meu trabalho era exatamente trabalhar com participação social, com mobilização, com movimentos. Então, o que aconteceu é que a gente foi muito mais demandado do que era antes. Né? A gente foi empurrado. Não, o que vocês têm a dizer? O que vocês têm a falar? Vamos fazer mais coisas. Teve aquelas reuniões que a presidenta recebeu alguns movimentos. Então, a ideia é que aumentou o nosso trabalho, aumentou a nossa importância dentro da estrutura do governo federal. E a confirmação daquilo que a gente vinha dizendo há muito tempo. Dentro da Secretaria-Geral tem um setor só de internet com mídias, não lembro o nome, que o nome é imenso, mas tem um grupo de pessoas que trabalham só com isso, que está lá, aí tem projetos que todos agora estão no ar já, que é o participatório, consulta nacional, um portal da participação social com consultas eletrônicas. Então se tem trabalhado e pensado nisso nos últimos 4, 5, 6 anos. E aí, com isso, agora, apressou para que botasse na rua mais cedo, diante da evidência que isso tudo se tomou aí nos últimos acontecimentos. Então, hoje eu falava numa reunião antes de vir para cá com um grupo de presidentes de igrejas. E um pouco, havia muita preocupação, ou não preocupação, comentários em cima da questão da baderna, dos grupos que quebram coisas, versus uma democracia que é nova e que é perigoso ou complicado, essas ações que fogem da institucionalidade. Bom, eu acho que a gente tem, diante da gente, primeiro um momento histórico muito importante. Né? Eu acho que isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que nós vivemos numa democracia. Né? O Brasil hoje é uma democracia. E aí o Boaventura de Souza Santos, um jurista, sociólogo, português, que tem uma frase que eu acho muito interessante. Né? Se nos dão a democracia, democratizemos a democracia. Então, a ideia, eu acho que o ponto hoje da sociedade brasileira passa por, fundamentalmente, estabelecer processos e estabelecer lutas que garantam maior participação social. Né? Então, acho que houve uma mensagem contundente. Essa mensagem para a classe política municipal, estadual e federal, né? Impressionante, Piraporinha vem para a rua Piraporinha, então o que é mais impressionante disso foi não só os grandes centros, mas 300 e poucas cidades no Brasil fizeram alguma coisa de 10 pessoas, 15 pessoas, mas isso é muito significativo. E dentro desse significativo, a ideia dessa consulta, eu comentava com o pessoal aí que está organizando, é assim, se você conseguir que 500 igrejas, 1.000 igrejas, 10 mil igrejas no Brasil parem um culto de domingo, ou a reunião dos jovens de sábado, ou a reunião de oração de senhoras de terça-noite, e converse durante 10 minutos, meia hora, 2 horas, sobre o que eles pensam do Brasil, o que eles pensam do que aconteceu, isso é muito bom para a democracia. A ideia é que esse processo de conversar sobre, de pensar sobre, né, isso cria lá o que Tocqueville, há
né, séculos atrás, falava dessa democracia, desse capital social que movimenta as relações, que cria confiança entre as pessoas e que, de fato, constrói democracia. Democracia se constrói com isso, é com gente dando opinião. Manifestação acontece no mundo inteiro o tempo todo, não tem que ter medo de manifestação. Tem os black blocs lá que vai, briga, bate, aprende. Um dia a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Né? A gente é muito novo, né? A gente está aprendendo a fazer as coisas. Né? Toda a questão da corrupção, estamos aprendendo. O que tem que ter? Tem que ter transparência, controle, prender, julgar quem está fazendo coisa errada. A gente vai melhorando, vai passo a passo. Corrupção existia muito forte, no passado existe muito forte ainda em todo mundo. E você tem que ter o quê? Controle, você tem que ter transparência, mecanismos que a sociedade possa atuar em relação a isso. Como tem na igreja, como tem na creche, como tem em todo canto problema. E a gente vai vivendo diante do humano, demasiadamente humano, que é cheio de idas e vindas. Então, fundamentalmente, a ideia é que, por meio dessa proposta da consulta, por exemplo, eu identifico possibilidades dessa energia toda, dessa volição que foi para as ruas, de ser organizada e de apresentar propostas que aí essas organizações pretendem levar para o governo, para o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, e também apoiando iniciativas de lei populares, como tem o pessoal da Reforma Política, o pessoal do Movimento de Combate à Corrupção, então, propostas populares de reforma política. Então, a ideia é que você somando e envolvendo a igreja, envolvendo os diversos setores, na discussão, né, você acaba ajudando e construindo a democracia brasileira. Né? A ideia é que hoje o Estado não é contra a sociedade, né? Nós não vivemos uma ditadura, mas vivemos uma democracia que o Estado é parte da sociedade, ele foi eleito pela sociedade. E o que tem de bom na democracia? Exatamente a participação das pessoas. Então, está tudo bem, está tudo beleza, é isso que a gente quer que as pessoas participem. Né? Todo mundo que milita em movimento social, o desejo é que haja participação. E aí, nessa participação, a gente tem que pensar, e acho que a igreja tem uma vantagem, que é a sua organicidade e a sua capilaridade, de reunir as opiniões das pessoas, organizar isso minimamente, apresentar para o poder público e brigar e apoiar iniciativas mais gerais e questionar as coisas que não concorda. Mas a ideia é de uma relação adulta, né, de diálogo, né, de que a gente está aqui, a gente tem uma opinião, você tem outra, e vamos chegar a um consenso um dia, né, como se fala em Brasília, de boa, velho. Então, a ideia, que eu acho que o momento hoje, é um momento que nos permite, muito em função desse coice das ruas, impor ou colocar na mesa para os poderes instituídos que existe uma sociedade que está atenta e que exige mudanças. E, particularmente para mim, a ideia é de uma reforma política, de repensar financiamento de campanha, de repensar, é uma discussão complexa, mas repensar voto distrital misto, etc., é uma discussão mais complicada. Mas, enfim, repensar como se estabelece a democracia no Brasil. Né? A ideia de você poder tirar um parlamentar no meio do mandato, enfim, você ter uma democracia que ela seja mais participativa, que ela tenha mais instrumentos via internet de consulta, de opinião, de diálogo. A ideia é que você hoje está aí, todo mundo está na rua, hashtag vem para a rua, e que a gente pode e deve cada vez mais afirmar isso e definir bandeiras. Também acho que uma coisa importante nesse processo, que a igreja pode ter um papel muito importante, é no sentido de formação. Né? A ideia é que você, se tem um problema, né, identificar isso, o FALE, um dos objetivos do FALE sempre foi esse, pensar, existe um problema no hospital municipal, então você tem que reclamar com o secretário do município e com o prefeito. Não adianta reclamar com o Padilha, até pode adiantar, mas não é o caso. Né? A ideia é que você tem que saber quem é o stakeholder, quem é a pessoa que tem poder para mudar aquela realidade. Então, acho que a igreja também ela pode contribuir, isso ela tem muitos atores, nós temos gente de defensoria pública aqui, 2, 3 doutorandos, então tem gente que tem formações e tem uma experiência de que a igreja, como comunidade, como corpo que ela representa, ela pode ajudar a sua membresia, a sua juventude, a identificar melhor que questões, os problemas que existem e quais são os caminhos no sentido de quem eu posso brigar, com quem eu posso reclamar, com quem eu vou reivindicar para resolver aquele problema.
né? E a ideia que às vezes você conversa e as pessoas, não, isso não vai dar certo. Vamos tentar primeiro. Depois, se não der certo, você bota a máscara e vira black bloc. Mas enquanto você não tentou, não dá para saber se vai dar certo ou vai dar errado. Né? A ideia é que acho que a gente está num processo de aprendizado mútuo. E a gente tem que tentar, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Não se ganha todas, como falava meu finado pai, mas a ideia é que você vai tentando. E eu acho, eu acredito sim, que no caso do governo federal, eu acredito que na maioria dos governos estaduais, nos diferentes espaços do poder público, alguma boa intenção, alguns mais, outros menos, mas há sim uma ideia de construir um país, de construir uma sociedade que seja melhor para todo mundo, que seja boa para nós, os nossos filhos, netos, sobrinhos, primos e tias. Enfim, acho que para começar tá bom, né? A gente pode ouvir aí, dialogar, a gente tem acho que 1 hora, né? Tem bastante tempo aí para... Então, acho que para esquentar os tamborins, que não esquenta muito com esse frio paulista, rapaz. Em Brasília o inverno é uma graça, não faz frio, não. Faz um calor e uma secura absurda. É uma maravilha. Então, uma boa pergunta. É Wagner, não é isso? Pastor Wagner. Então, quando o ministro Gilberto me convida, isso em maio do ano passado, ele afirma, acho que, muito sinceramente, que é da dificuldade dele, que fica responsável pelo diálogo com a sociedade, de dialogar com o segmento evangélico, em função da complexidade e dos diferentes tipos de grupos que existem. Então, um pouco... Chega a ser meu nome, eu tenho minha formação, eu sou filho de mãe presbiteriana do Brasil, meu pai era aquela coisa, amigo do evangelho, ele ia peronomútil, né? Assim, ele gostava de religiões orientais, yoga. Meu avô, por parte de pai, diácono batista, minha avó, por parte de mãe, meu avô, por parte de mãe, presbítero da IPI, começa a namorar uma assembleana, durante uns 5 anos frequentei a Assembleia de Deus todo domingo, era bastante, me divertia muito, achava muito interessante, estudante de sociologia, achava o máximo aquilo. Trabalhei depois em organismos ecumênicos, com pesquisa na área do candomblé, espiritismo, então um conhecimento do mundo evangélico muito amplo, eu diria, assim, em termos de formação e de experiência, né? E também dos outros segmentos religiosos, algum conhecimento do islamismo, que é muito complicado também, e candomblé, umbanda, etc. Então, eu acho que muito da escolha do ministro passa pelo esse meu perfil, né, de um especialista em religião, né, bem ou mal, eu sou um sociólogo da religião, e com uma militância em movimentos sociais na área de direitos humanos, né, que é uma área que eu milito já há algum tempo. Então, quando ele me convida, a colocação exatamente dele, para mim, é essa. Ele fala que há muitos anos ele, junto ao governo, ele discute a importância do segmento evangélico, ele identifica que há uma contribuição, tanto na área de ação social como de valores, uma preocupação do ministro Gilberto, sempre externalizada, essa necessidade da sociedade brasileira definir valores, e isso as igrejas terão uma contribuição muito grande a dar. Toda essa ideia de uma nova classe média, de uma classe C, que tem o consumo como referência principal, e o ministro fala da importância de se defender e afirmar a questão da solidariedade, da fraternidade, que as igrejas teriam esse conteúdo para ofertar e que isso é importante o Estado incluir na sua referência. E aí existe um preconceito muito grande em relação aos evangélicos, na mídia, na sociedade e dentro do governo. Existem exemplos muito ruins, né, do que é ser evangélico, e acaba acontecendo em Brasília uma presença de grupos que trabalham muito em função de pressão, de lobby, né, no sentido negativo da palavra, e com uma relação com o Estado muito, alguém já disse certa vez, franciscana, né, dando que se recebe. Então, um pouco, o meu papel nesse processo é contribuir. Primeiro, com os evangélicos, a relação é muito interessante, porque geralmente você tem uma relação de dizer nós não precisamos do Estado. E ótimo que vocês não precisam do Estado, mas o Estado que vocês
A sociedade que vocês fazem parte precisa que vocês interajam como sociedade. Acho que é um luxo que a gente não pode se dar que 30% da população viva já na nova céu, na nova terra. Né? Acho que a gente está aqui nessa terra e é fundamental que a gente interaja como sociedade para pensar nos rumos da sociedade. E aí, então, um pouco, como você qualifica essa participação no sentido de indicar o que existe, o que é possível. Um exemplo que eu sempre dou, para a eleição do Conselho Nacional de Saúde. Existem cadeiras que são destinadas aos usuários do sistema. A Igreja Católica concorre com 5 ou 6 organizações no mínimo. Pastoral da Criança, do Idoso, da Saúde, CNBB, Cáritas. E eu nunca vi uma igreja evangélica concorrendo. Mas nunca se inscreveu uma igreja. Você pensa que todas as igrejas têm milhares, milhões de usuários no SUS. E que é um tema fundamental para a igreja evangélica opinar, discutir e pensar que um representante evangélico, ele vai na reunião do CNS, tem uma decisão, alguma coisa, ele volta, passa um e-mail para 30, 100 pastores, esses 100 pastores podem ouvir 1.000 pessoas cada um. Então, a capacidade de capilaridade da igreja é muito grande, desde que ela se dispõe a fazer isso. E o que a gente vê, infelizmente, você pega o jornal de igreja evangélica, só tem aquele mundo da igreja evangélica, né? Muito institucional. Então, um pouco o meu papel, né, acaba sendo também, por exemplo, quando o Tony Reis, que é secretário de formação da Associação Brasileira de Leis Lésbicas e Travestis, me encontra em algum evento lá em Brasília, ele me chama, e aí, Alexandre, como vão os evangélicos do bem? Então, ele já entendeu que existem os evangélicos do mal e os evangélicos do bem. A gente teve um evento do Fale que eu falei também, evento do Fale que eu falei é ótimo, e aí um rapaz que participava, ele era do Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro, não evangélico. Aí ele levanta um momento, gente, vocês têm que dizer que são diferentes desses outros que estão na televisão. Vocês são outra coisa. Vocês precisam dizer para a gente isso, porque a gente pensa que é tudo igual. Então, eu diria que, de fato, a primeira reunião que eu tive nesse meu trabalho, quando acabou a reunião, a pessoa com quem eu trabalho diretamente, meu superior direto, ele virou para mim e falou, Alexandre, você tirou um iceberg das minhas costas. Eu estava desesperado pensando na possibilidade de eu ter que trabalhar com o evangélico. Então, de fato, existe... não diria que é preconceito, tem gente que dá motivo à beça, né? Uma dificuldade de compreender. Como é muito complicado, e você tem, eu não diria que tem uma massa, acho que essa é outra questão que acho que é importante a gente ponderar. Eu diria que tem gente que tem acesso aos meios de comunicação, que dominam certos sites de notícia, e que aí, eu tenho a impressão, não tenho certeza, né, gravando a gente não pode falar as coisas, mas eu tenho a impressão que tem uma estrutura de mídia, no sentido de, fala uma notícia, se alguém fala mal de alguém, a quantidade de gente que ataca pode ser espontâneo. Pode, mas eu tenho dúvida se é espontâneo. Às vezes eu fico pensando se não é uma rede que é acionada para fazer uma disputa no espaço da internet. Então a ideia... Nossa, tá... Então a ideia é que esses líderes midiáticos têm importância, têm o direito, obviamente, nós estamos numa democracia, mas a minha conta de chegada é que não é tão grande assim quanto eles afirmam a sua capacidade de penetração. As pessoas não são folha de papel em branco que obedecem ao que eles falam, né? Isso não existe. É óbvio que eles têm prestígio, eles têm uma grande repercussão, né? Longe de eu questionar isso. Mas pensando no universo evangélico, se você pensa em termos numéricos, eu situaria eles num tamanho similar ao grupo de reformados com ecumênicos e missão integral da igreja. Então você consegue pegar um universo de lideranças evangélicas, né, de René Kivitz, Ariovaldo Ramos, você cita 30, 40 pastores que equivalem a 1, 2 deles, mas 1, 2 deles, eles não têm muito mais do que 1, 2. São 5 nomes, 6 nomes que a gente está pensando. E do lado de cá, se você junta 100 que tem, diria que é similar à capacidade de abrangência, de influência e de relação. Não, acho que isso é uma boa receita de bolo essa. Acho que isso é sensacional. Essa ideia de uma igreja que não participa da comunidade de bairro, não tem sentido objetivo.
Tem um programa do MEC, que eu estou vendo se a gente consegue aí ampliar e divulgar mais, que é Mobilização Social pela Educação. E em 2008, teve um grupo de trabalho que desenvolveu materiais para igrejas. Então, para quê? Para que se pregue na igreja domingo sobre educação, para que se discuta na escola dominical sobre educação, para que a igreja tenha uma comissão que visite a escola municipal e verifique se está sendo cumprida a lei da merenda escolar, ofereça para a escola suporte para alguma coisa que ela necessite. Então, aproximar a igreja local da escola local pública. Você pensa uma coisa simples que tem uma possibilidade enorme. Aí tem uma cartilha, né, o nome é esse, com sugestões, com indicações, com sugestões de textos bíblicos para devocionais, para estudos. Então, uma coisa simples, objetiva e que pode ter um impacto absurdo na melhora da educação. Que é simplesmente amigos da escola melhorados, digamos assim. Né? E a ideia um pouco da sociedade ter essa compreensão de que ela faz parte. Enfim, sim, acho que eu acho que o que tem, aí é uma coisa que a gente vai tentar mapear isso para o ano que vem, eu acho que tem muitas iniciativas locais. Eu acho que assim, você, se rodar esse Brasil afora, você vai encontrar milhares de iniciativas, de experiências, de cases, né, de casos, né, muito interessante. Mas aí uma dificuldade, e aí voltando à sua primeira pergunta, e na minha função, por exemplo, é que você trabalha com representação, né? Eu falo, se a gente fosse imaginar, vamos chamar a representação da Assembleia de Deus, eu diria que tem que botar umas 70 pessoas no mínimo para conseguir representar a Assembleia de Deus no Brasil. Então, uma igreja que eu pensava que era uma igreja só, eu descobri recentemente que ela se dividiu já em 3 ou 4, que é a Congregação Cristã. Eu não sabia. Ela está toda dividida. Tem ministério pleno, está uma briga danada, e questões sérias, questões complicadas, e eu nunca imaginei assim, porque sempre foi uma igreja durante 80 anos unida, e o Keio Assa, que tem a tese dele, chama de igreja anarquista, que não tem pastor, que são... Mas tá uma confusão danada agora, você vê, né? Vai na internet que você vai ver cada história que vai dar medo. Mas, enfim, acontece, humano demasiadamente humano, né? A ideia é que se junta um monte de gente, às vezes vai dar problema. Mas aí, por exemplo, o que a gente tem feito, e aí, dependendo do evento, que aí a gente tem que montar as listas. Então, vai ter, por exemplo, daqui a uns 10 dias, um evento para explicar os mais médicos para as organizações. Aí então me disseram, envia os nomes. Aí eu mandei 3 nomes da Assembleia de Deus, um de cada convenção, uns 4 de organizações evangélicas, islamismo, afro-brasileiro. Aí voltou, olha, a lista de 80 nomes caiu para 20. Você tem 3 no máximo para chamar. Isso para dar conta das religiões todas do Brasil. Então, CNBB, não tem como fugir. Quem você chama de representar os evangélicos? Você fica pensando 2 dias, quem que você vai chamar? Entendeu? Então, não tem ninguém que vai representar os evangélicos, são irrepresentáveis. Mas a ideia é que você, dependendo do evento, da natureza, e também acho que do histórico, a Rede Fale teve no evento com a presidenta, e não por minha função, mas no fato de que, diante da juventude brasileira hoje, a Rede Fale é reconhecida como um movimento legítimo e que representa um segmento da sociedade. Então, você tem também uma disposição, né, das organizações de estar no espaço público, que talvez na cidade do senhor, alguém se for pensar numa política sobre drogas, vai pensar, não, a Igreja Metodista Livre tem uma contribuição importante nessa discussão, como existe em vários lugares já isso. Então, acho que são processos, acho que tem que ter a disposição da igreja de conversar e de atuar, mas estou falando muito também. Vamos lá, vamos dar uma rodada aí. Perguntas, questões, observações, comentários, dúvidas, certezas, elogios, críticas, calor. A gente teve o Patrick e a Márcia estavam com foi a diretora, né? Foi a diretora do seminário teológico Bossei, lá em Genebra, que é a formação ecumênica no mundo do CEMI. E aí era interessante que era um grupo de estudantes universitários de Brasília, e ligados a igrejas, assim, novos, né? E acho que bastante reticentes com o tema ecumenismo. Eu acho que ela defendeu muito isso. E aí eles perguntaram, mas a gente vai fazer ecumenismo? Ela falou, esquece tudo que você conhece de ecumenismo. O ecumenismo é seu, você faz como ele quiser. Se o seu ecumenismo é com o cara do lado, tá bom.
Mas a ideia é que você tem que pensar em ampliar minimamente o seu universo. Não precisa pensar em desenhos históricos estabelecidos. Esquece isso. Isso aconteceu com aquelas pessoas naquele momento. Agora é o seu. Você quer chamar de outro nome? Que chame. Mas o apelo é que você tente sair do seu mundo. E se você só consegue sair do seu mundo para o cara do seu lado, tá ótimo. Você já deu um avanço, você dobrou a sua representatividade. E em relação às falas, acho que elas tocaram em questões fundamentais. Acho que uma primeira questão, estou tentando lembrar que eu não estou conseguindo, mas tem um livro, é do Robert Sennett, um sociólogo britânico, salvo engano, Juntos. E um pouco ele vai dizer que ter ações de cooperação social não é algo fácil. Você não nasce sabendo fazer isso. Ou melhor, até nasce, mas depois desaprende. E aí ele vai dar como exemplo as crianças. Ele fala, a criança brinca com o outro muito fácil. Ela se mistura, ela quer se divertir, ela quer viver, porque ela aprendeu que ela é externa à mãe dela e o outro é externo a ela. Então o outro é outro. E ele convive com o outro sendo outro. Com o tempo, com a socialização, é que tem essa ideia que é todo mundo igual, e que aí eu tenho que... E aí começa a ser difícil, porque não é outro, já é um igual. E aí ele fala, a gente começa a trabalhar com dois valores. Um é a ideia de simpatia, que é a lógica que você sente a dor do outro. Aí ele vai dizer, isso é mentira, você nunca vai sentir a dor do outro. Você continua sendo o centro da questão. E a segunda coisa que a gente trabalha, os mais críticos, é com a dialética, que aí é a tese, antitese, síntese. Então, um processo também de reflexão que é democrático. Ela falou, mentira também, porque você sempre vai brigar para que a tese seja sua. E aí, então, você vive em sociedade vivendo, querendo que a sua vontade se estabeleça, sendo simpático e defendendo a dialética. Aí ele falou, a proposta é outra. A gente não deve viver numa lógica de simpatia, mas numa lógica de empatia. Eu te respeito, eu te considero, eu sei que você é diferente de mim, eu vou ouvir o que você tem para dizer. E eu nunca vou sentir o que você sente, mas eu vou ouvir, concordando ou não. E você está lá, você é outro, você é um ser autônomo, diferente de mim. E aí a gente que tem Paulo Freire como bagagem, é aquilo que ele falava há muito tempo. Não é dialética, é dialogicidade. Eu tenho que ter uma postura dialógica, em que eu dialogo com o outro e não tenho que convencer o outro da minha ideia. A ideia de educação em Paulo Freire é você levar a pessoa a admirar o conhecimento. Ela tem uma postura reflexiva daquilo que ela fala. Se ela vai mudar de ideia ou não, o problema é dela. Se ela quer fumar, que fume. Se ela quer ser magra, gorda, azul, amarela, que seja. Ela tem autonomia, eu não preciso convencê-la de que tal coisa é melhor do que outra coisa, daqui a minha ideia é superior à ideia dela. Então ele vai dizer que para viver em sociedade, a gente tem que tentar romper isso para evangélico, é complicado, com essas lógicas e com essas certezas que eu tenho e que eu quero que o outro tenha também. Eu tenho que tentar conviver junto, entendendo que tem diferença, que o outro é externo a mim, que o outro tem outra... E aí, às vezes, ele não quer adotar quer largar determinado procedimento que é ruim ou que tem feito mal a ele, porque ele não quer, porque ele não consegue, ou porque ele não tem vontade. E acabou. E eu tenho que entender que ele tem esse limite, que ele tem essa autonomia, que ele é um ser externo a mim e que eu não preciso eu convencê-lo para poder trabalhar junto com ele. E aí, nessa chave de viver junto, aí o Sennett, nesse livro, ele vai explicitar como exemplo a questão da orquestra. E aí ele vai dizer, eu não sou músico, mas é interessante, que ele numa orquestra, ele afirma, que quando tocam juntos vários músicos, cada um toca do seu jeito. E a música sai bonita. E quando eu viro para o músico do lado, o violino do meu lado, eu falo assim, pô, você está sendo muito agressivo na parte do allegro. Aí o cara aí não é para o cara ficar menos agressivo, talvez é para ser mais agressivo ainda, porque o meu jeito de tocar é o meu. E quando você junta tudo aquilo, todas aquelas diferenças, você tem a música produzida. Não é bonito na orquestra que todo mundo toque igual, mas sim que cada um toque do seu jeito.
E a união desses jeitos diferentes é que faz a melodia, que faz a orquestra tocar. Então ele diz, o processo em sociedade não é que todo mundo seja igual, mas que cada um seja do seu jeito. E entenda e respeite as diferenças dos que estão ao seu lado. Isso é um processo que tem que ser aprendido. Esse é um processo que tem que ser assumido, tem que ter vontade de viver assim. Porque isso não é dado, isso não é fácil. É um pouco, ele vai dizer, quando a gente era criança, que brincava com o outro porque o outro era outro, independente de quem você está falando. Pensando nisso, e a ideia desse processo, aí entra a questão da formação, acho que é fundamental. E aí a formação é um negócio engraçado, né? O irmão aí, deixa eu ver se eu pego o seu nome. O Toniel comenta, e aí essa coisa, uma vez eu estava num evento com um pastor, que ele assumiu a questão da segurança pública como uma luta. E ele estudou muito, leu muito, se dedicou muito, e ainda até hoje fala que tem que aprender, mas ele já sabe bastante. E aí eu fui no evento numa igreja com ele, e o coitado sofreu na igreja. Porque aí ele não tem um discurso mais que os crentes esperam que ele tenha. Porque exatamente ele fala, não para crente hoje em dia, ele fala com o governador, audiência pública na Câmara Municipal para saber onde está Amarildo. Então ele tem um cotidiano hoje de luta. E aí quando ele vai falar para os evangélicos mas não, os pobres sempre terei convosco. O que é isso? Né? Não vem para cima de mim com esse discurso. E é muito interessante isso, né? Como esse processo e de que forma a igreja, que é o corpo de Cristo, com múltiplas facetas, ele tem que dar conta disso, né? A ideia é que tem gente que é para ter formação em teologia, ser pastor de igreja, e tem um papel XYZ, e dentro dessa multiforme graça de Deus, os próprios pastores ou outros vão desempenhar funções que são específicas, né? Tem toda uma discussão de direito positivo, de legislação, que é uma discussão extremamente técnica, detalhista, interessante, que não dá para qualquer um fazer mesmo, né? E que precisa ser feita muito no Brasil. Então, a ideia de pensar a formação, acho que é fundamental, né? No sentido da igreja, ela levar a sério, né? A necessidade de se especializar no sentido não de algo inacessível, mas sim de algo que você tem um pouco de apropriação e dissemina isso e compartilha isso, e não centraliza isso na mão de quem já está atarefado com as questões pastorais. E aí um processo que eu acho que nesse contexto é importante, eu acho que tem acontecido, né, é essa ideia do território. Isso me chama muita atenção, né? No território, as coisas acontecem, eu acho. Não são fáceis, acho que tem que ter disposição. Um pastor hoje comentava que no território que a igreja dele que ele fala, as igrejas todas são na mesma rua, então é disputa de porta a porta. Mas a gente conseguiu, com muito custo, e vai fazer na cidade, uma cidade pequena, no entorno de Brasília, primeira Copa Juvenil Cristã de Futebol. 8 igrejas evangélicas e 3 igrejas católicas. E os jovens vão jogar bola junto. Ele falou, foi um sofrimento, mas a gente conseguiu fazer isso. Alguém contava de um pastor numa região de periferia que todo um processo junto a outras igrejas de mobilizar. Eu participava de um projeto numa igreja que eu frequentei no Rio, que o líder era um projeto com crianças de futebol, o líder era pastor da Assembleia de Deus, o assistente técnico era da Renovação Carismática, a igreja presbiteriana carregava água, que obviamente vocês percebem que eu não tenho nada a ver com futebol, e o negócio funcionava. E aí eu ficava olhando aquilo e eu pensava, nossa, se alguém soubesse a igreja de cada um aqui que está, qual ia ficar maluco, porque era um de cada lugar diferente. Então era um cara da Nova Vida, esse cara da Renovação, da Assembleia de Deus e meia dúzia de presbiteriano. E a minha igreja pequena, uma igreja com 100 membros, tinha um projeto para 1.000 crianças, 700 crianças. E juntando forças da localidade, de novo. Então, o pastor Zé aqui da metodologia, que fala, né, quem chama Deus de pai não escolhe quem chama de irmão, né? Quem veio, veio. Você não tem como definir quem vai ser teu irmão. Deus pai é que vai mandar os irmãos que ele escolheu. Então, a ideia é que quando você está lá, né, em situação de segurança pública que vocês atuam, uma situação extremamente complicada, e no Brasil seríssima, infelizmente, o governo federal e os governos municipais e estaduais têm dado menor atenção do que merece. Né, você tem um aumento de prisões, uma mortalidade da juventude negra brasileira absurda, situações como essa do Rio de Janeiro, que Amarildo é um exemplo de uma coisa que acontece todo dia. Então, e não só no Rio.
Então, isso é uma situação extremamente séria e, como sociedade civil, a gente precisa pressionar o governo e os estados, os municípios e o poder público federal de uma resolução em relação a isso. Acho que ações concretas precisam ser avançadas, precisam ser discutidas, não vai ser do dia para a noite, etc, etc, etc. Mas a ideia é que, como igreja, aí eu estava de manhã, que eu comentei nessa reunião, de presidentes de igrejas históricas, eram presidentes de... Hoje foram 10 igrejas. É um negócio impressionante isso, né? E está acontecendo já há algum tempo, mas você vê que é uma dificuldade. Eles estão se reunindo, eu não sei, já tem acho que 3 ou 4 anos, salvo engano. Mas ainda não definiram que vão fazer algo juntos, né? Ainda a gente tem que fazer junto, vamos ter que fazer. Mas fazer mesmo ainda não deu, né? Porque é muito difícil, né? Não existe essa cultura. Mas essa reunião, eu já diria, é um avanço enorme, né? E é um processo, não é um negócio que realmente vai acontecer do dia para a noite, né? Toda essa aversão à ideia de ecumenismo, uma coisa parecida, que não passa por aí, nem de perto, né, da lógica do ecumenismo como historicamente estabelecido, mas passa pela lógica da unidade, de versículos bíblicos e de questões básicas do Evangelho, que eu confio plenamente que, diante da situação social brasileira, de uma contribuição desse segmento para a sociedade, isso é fundamental. Né? Não há dúvida, e até para o próprio Estado, pensando na função que eu hoje exerço, é muito difícil você trabalhar com um universo que é tão difuso, né? E não é à toa que você tem hoje no Brasil, não diria que dezenas, mas dezenas de organizações que se dizem representantes dos evangélicos e que são grupos que se organizam para exatamente poder estabelecer com o poder público, nos diferentes níveis, pressões. Então, essa ideia da representação evangélica é alguma coisa que sejam 10% dos evangélicos, 15%, mas se consiga esses 15%, já vai ser um grande avanço. Porque um dado, e aí, de novo, tentando terminar, que estou falando muito de novo, mas é uma coisa impressionante. O censo do IBGE, que faz o mapeamento, né, da sociedade brasileira, dados sociodemográficos, em relação à religião, o censo ele não tem capacidade de definir 40% dos evangélicos hoje no Brasil. 40%. Outros evangélicos. Que é tipo, a gente teve no interior do Rio de Janeiro, em Teresópolis, tinha uma igreja num lugar belíssimo que foi afetado pela enchente, né, daquela que aconteceu há um tempo lá no interior do Rio, e o nome da igreja é O Senhor Está Ali. Ele não está aqui, então não perca tempo vindo até cá. Vai para lá. Então, somos sinceros, pelo menos, né? A gente ficou olhando aquela igreja no meio do nada, pequenininha, o Senhor está ali. Eu não sei se o cara viu ali, fez a igreja ali, quando botou o nome, eu não entendi até hoje o que é aquilo. Mas é sincero, pelo menos, né? No mínimo é sincero. E o que é? Você vai lá ao censo. Qual a sua igreja? A minha igreja é a igreja do Senhor estar ali. Ali é onde? Não, ali, lá, não, ali. Então, o que é isso? O censo não sabe o que é isso. E 40% dos evangélicos, o censo não sabe o que é. E aí você tem as grandes igrejas, né? A Assembleia de Deus hoje deve ter umas 100 igrejas dentro da Assembleia de Deus, no mínimo, né? E cada vez divide mais. E é muito interessante a estrutura da Assembleia de Deus, porque a liderança é tudo do mesmo sobrenome, né? E aí a editora também é o mesmo sobrenome das duas principais convenções. E aí eu duvido que os 15 mil pastores que vão até as eleições da Convenção Geral achem aquilo sério. Eles sabem que aquilo ali tem dono, tem nome e sobrenome. Então, o que é aquilo? Ele vai, vota e volta para casa e vive a vida dele. Aquilo não é uma igreja no sentido institucional. A própria estrutura hierárquica é uma estrutura diferente. Então, o pastor de campo, ele tem lá 16 igrejas, aquela é a igreja dele. Se você for dividir, só convenções estaduais, existem hoje, nas duas principais convenções da Assembleia de Deus, mais de 70 convenções estaduais. Cada convenção estadual são 30, 40 igrejas. Convenções independentes surgem uma cada dia. Natal dividiu, e Tubarão dividiu. As igrejas estão muito independentes. Você vai chamar isso de uma coisa só? Não dá. Silas Malafaia prega em todas as convenções, está lá na mídia, vai na Gabi, vai no Bial. O que é isso? E ele é de uma igreja que tem 10 templos. A Assembleia de Deus, que também dividiu, Vitória em Cristo. Tem 10 igrejas. A igreja dele é minúscula, se eu for considerar.
termo de igreja. Hã? Gondim, a mesma coisa. Aí tirou a Assembleia de Deus do nome ainda, poxa. Podia ter mantido que era uma Assembleia de Deus a mais para a gente ajudar aí, para defender. Acho que iniciativas como essa da consulta é um bom ensaio. Acho que, em termos de governo, eu não sei se vai abrir de novo, deve abrir talvez no ano que vem. Eu posso até depois enviar aí para alguém, não sei se está passando lista, alguma coisa de e-mail. Era bom passar, né? Mas tem uns cursos de formação para conselheiros nacionais que o governo federal tem em parceria com a FMG. Eu fiz há uns 10 anos, estou ficando velho. E eu me lembro que tinha muita gente evangélica, né? Que eram cursos online, EAD, e para conselheiros tutelares, conselheiros de alimentação escolar, Brasil inteiro, e são milhares. E aí era muito, vendo a lista de e-mails, pastor fulano, PR João, PR não sei o quê, fulano PR. Ou tem muito Paulo Roberto por aí, ou tinha muito pastor. Mas assim, sei lá, de 100 que eu tinha acesso, que acho que fazia parte do grupo meu lá, tinha uns 10 que eram PR alguma coisa. Exato. Mas na encontro de renas do ano passado, que tinha umas 400 pessoas, em Manaus, tinha umas 20, 30 pessoas participando de conselhos de direitos municipal, estadual ou nacional. Então, você tem igrejas, por exemplo, Igreja Batista, primeira lá de Curitiba, deve ter uns 7 conselheiros na igreja local, que participam dos conselhos municipais. Então, acho que isso é uma coisa que eu estou para tentar fazer ano que vem, um consultor seria contratado para isso, mas tentar mapear essa presença evangélica em conselhos que não deve ser pequena, deve ser muito menor do que deveria, em termos do tamanho social, mas não deve ser pequena, né? Eu sempre falava, né, falo ainda, tem essa ideia, né, que irmão vota em irmão, temos que ser cabeça e não cauda, quando, né, se voltou essa coisa dos evangélicos na política. E eu sempre dizia, não, o evangélico, o lugar dele é em conselho de direito. Só se de política parlamentar é boa, mas para meia dúzia, não como ação orgânica, corporativa. Se tem que ter algum espaço na sociedade brasileira de ação orgânica corporativa dos evangélicos, são nos conselhos de defesa de direitos. Porque eu acredito piamente que a teologia evangélica do poder como serviço, né, da política de Jesus do Yoder, ainda existe isso, né, rapaz? Estou ficando velho mesmo. Para mim é fundamental, né? A ideia é que você tem uma contribuição a dar. Eu fui de conselho de direitos na área de juventude. Eu me lembro que uma vez o vice-presidente do conselho, conversando comigo, com a representante da pastoral da juventude, virou para a gente e falou, vocês dois são interessantes, que vocês não ficam brigando por bandeira, que nem o movimento gay, feminista, movimento negro. Vocês defendem questões mais gerais, questões para o todo, e fazem contribuições que não são só particularistas. E a ideia que essa ideia de se a gente está num espaço político de poder, não com um projeto para a nossa organização ou para a gente, mas sim pensando numa sociedade mais justa, de uma lógica, eu acho que o Evangelho tem muito a ensinar e a contribuir. E aí, esse tipo de espaço de conselhos é muito factível a isso, né? Então, você pensar, se tiver gente séria trabalhando em conselho de alimentação escolar, né, que impacto isso vai ter na sociedade, né? Porque a alimentação escolar é um negócio interessantíssimo, né? Hoje no Brasil, 30% do que se come nas escolas públicas é oriundo da agricultura familiar local. Hoje no Brasil, esse programa ele existe desde a década de 50. O governo brasileiro gasta 4 bilhões, 3 bilhões com alimentação escolar, o governo americano gasta 400 mil. O programa brasileiro é do tamanho do programa da ONU para alimentação escolar no mundo. É um programa, uma política pública lindíssima, interessantíssima e que, se o controle social acontece, ela é muito melhor executada, segundo pesquisas que têm sido feitas. Então, é um negócio que é uma luta de vários movimentos, de várias organizações, e se as igrejas pensassem na escola que está do lado de casa, em acompanhar, em ajudar a montar a horta para a escola na igreja, em usar a horta como instrumento didático, a comida tem cheiro, tem memória, tem afetividade,
tem geografia, tem história. É lindo, assim, pensando em ensino de ciências e formação na escola. E tem eu estou entrando na linha que eu estudo isso, né? Por isso que eu estou tão empolgado. Mas a educação em saúde, que eu trabalho na área da educação alimentar nutricional. Mas a ideia é que tem um autor que vai dizer, e ele defende que se você gastar dinheiro comprando arma para fazer revolução, está perdendo tempo. Se você construir horta, você vai fazer a revolução muito mais rápido. Porque se 10 pessoas produzirem para mais 10, você consome, 10% produzirem cada um para 10% da sociedade, você rompe com agronegócio, questão da terra, exploração da terra, você muda a lógica da sociedade brasileira, da sociedade mundial. Então ele falou, quer fazer revolução? Faça uma horta em casa. É mais rápido, é mais barato, você não mata ninguém, ainda alimenta outra pessoa e foge do agrotóxico, cria semente crioula e vamos embora, que isso aí é bom. Soberania alimentar. Então, existem movimentos que são, historicamente, tem essa relação com o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que hoje está no poder. Está no governo, né? Estar no governo é ter o poder, alguém já falou. Acho que uma primeira coisa, os movimentos sociais, os grandes movimentos, MST, Sem Teto, quebradeiras de coco, catadoras de malvas, vários movimentos sociais brasileiros, que é um universo que a mídia pouco representa e quando representa sempre de forma negativa, né? Então, na sociedade brasileira existe um tecido social antigo, mobilizado, organizado, e que reivindica sempre junto ao Estado, né? Desde sempre, na época do PSDB, o MST estava todo dia batendo na porta do Ministério da Agricultura, né? Então, a ideia é que são movimentos que englobam grandes contingentes e que precisam dialogar com o Estado, às vezes com mais facilidade, às vezes com menos facilidade, né? Então, hoje, o que acontece é que o governo atual ele tem como princípio de atuação o diálogo com os movimentos. Então, existe um ministério que se ocupa disso. Então, o que acontece hoje, desde o início do governo atual, no anterior isso era menos organizado. Hoje, a ideia, quando eu entrei lá, eu perguntei, mas como é que funciona? Não, estão criando um sistema. Então, é pensar, você tem história republicana brasileira, não sei quantos anos, e hoje, em 2013, está sendo finalizado um sistema eletrônico para cuidar das demandas sociais dos movimentos organizados. Existe hoje no governo federal 1.000 e tantas demandas encaminhadas em 2012 que estão sendo respondidas aos movimentos. Então o movimento vai e protocola junto à presidência da República, ou numa viagem da presidenta, ou manda por e-mail, ou entrega fisicamente lá no Palácio. Isso entra num sistema eletrônico e aí o nosso setor, o setor que eu trabalho, se responsabiliza de cobrar dos ministérios uma resposta àquele pedido. E aí tem coisas muito simples, objetivas, como reforma agrária imediata, né, que infelizmente não vai ser atendido imediatamente. E barco para as margaridas desenvolverem a ação numa certa região do Amazonas. Aí você procura o Ministério, sei lá, da Pesca e pergunta, tem condições de arranjar esses barcos? Não tem? Quantos? Como? De que jeito? Em quanto tempo? Então, isso é um sistema que se cria dentro do governo federal e acontece periodicamente mesas de diálogo sobre alguns temas mais complicados ou mais sensíveis. Discussão de política energética e da consequência dos movimentos atingidos por barragens. Então, hoje, isso é uma coisa muito bonita, você tem toda uma política energética sendo discutida no Brasil que junta as empresas de energia e os movimentos sociais atingidos por barragem. E esse pessoal senta na mesma mesa e discute elementos da política de energia para o Brasil. E aí um professor da FRJ disse, não gosta do governo, ele é mais à esquerda, ele vai dizer assim, eu não sei se esse governo é ruim, não sei se esse governo é bom, mas que me chamou a atenção numa reunião com umas 100 pessoas, o Samek pedindo a palavra, Samek é presidente da Itaipu, e uma menina de 20 anos do movimento para a barragem virar para ele e falar, não, o senhor não vai falar não porque já acabou as inscrições. Aí eu na mesa cutuquei, deixa ele falar, por favor, deixa, que eu estou louco para ouvir o que ele quer dizer. E discutindo política de energia. E o principal presidente da principal empresa de energia cortaram a palavra dele, que já tinham terminado as inscrições. Aí diz que ele falou, mas a menina botou um cara do MAP para falar depois, para a última palavra não ser do Samek.
Mas a ideia que ele falou, não sei se é bom, não sei se o governo é ruim, mas que isso que eu vi simbolicamente é diferente, é. Então, pensando nas manifestações, indo já respondendo a sua pergunta, os movimentos dos sem-teto, por exemplo, faziam uma reivindicação, sei lá, 1 ano, 6 meses, em relação ao valor do Minha Casa Minha Vida Entidade. Então, Minha Casa Minha Vida, esse programa de casas que o governo federal tem, que já entregou 1 milhão de casas, está contratado mais 2 milhões, e em 10 anos, 12 anos, vão ser feitas 4 milhões de casas. O BNH, né, quem lembra do BNH, durante a sua vida inteira entregou 1,5 milhão. Então, em 12 anos, estão sendo feitas 4 milhões de casas no Brasil. Em termos de política social, o impacto disso é absurdo. A pessoa paga 40, 100 reais e no final de uns anos vai ter um imóvel, uma casa dela, num valor muito superior à renda dela. Então, o impacto social disso é muito grande e é muito significativo como política social, política de Estado. Tem um limite de verba que a pessoa tem para poder ter acesso ao Minha Casa Minha Vida Entidade, que são obras que são feitas a partir dos movimentos de sem-teto. É R$ 1.600. O que acontece é que as pessoas, a renda familiar. Então, se você tem R$ 1.601, você não pode ter a casa. E aí o movimento virou gente, o pessoal está diante da prosperidade econômica, do bom momento, do fim da inflação, do pleno emprego, né, fazer propaganda do governo. Enfim, diante dessa maravilha que o país está, o pessoal está ficando com mais dinheiro. Então você vai punir o cara porque ele está com mais dinheiro. E aí o governo, diante dessa reclamação, fez um estudo e identificou que 90% de quem tem mais dinheiro vai de 1.600 a 2.300. E aí, para os movimentos sociais sem teto, ele criou uma cota de 30% até 30%, que pode ser até 2.300. Isso vai resolver o problema de todo mundo. Isso foi uma reivindicação que foi feita há 6 meses, talvez um pouco menos, por conta das reivindicações nas ruas. O governo convidou movimentos sociais e a ideia desse convite incluía movimentos que historicamente o governo já conversa e movimentos novos. Então, o meu setor que criou essas reuniões com a presidenta, a gente montava as reuniões com 15, 20, 30 movimentos e sempre era 5, 10 que já se tem um diálogo, que se tem entregas a fazer e 5 e 10 novos. E você bota todo mundo junto, conversa com alguns 10 horas antes de levar para a presidenta, outros deram 1 hora de conversa e depois sentava com a presidenta e ela fazia um discurso em relação com aquele movimento. Porque muito nosso trabalho, você pensa, cada discurso que a presidenta faz, você tem umas 100, 200 pessoas que estão trabalhando com nenhum condenado, tentando estabelecer entregas e questões concretas que a presidenta anunciar naquele evento. Então você prepara, a presidenta vai nos Natal dos Catadores, né, no Festival Lixo e Cidadania. Então você desenvolve o cartão do BNDES para a cooperativa, o programa Cataforte para desenvolver a cooperativa de catadores, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos que tem a ver com o fechamento dos lixões. Então, cada ação que o governo faz tem uma política pública relacionada a movimentos sociais que é desenvolvida para dar conta e responder àquelas reivindicações, dentro de um contexto maior de programa de governo, de proposta e de ênfases que o governo estabeleceu na campanha e no decorrer do mandato. E aí um pouco, de fato, as manifestações na rua, você teve um caráter, acho que 2 coisas chamaram a atenção. Isso, o nível superior era altíssimo, né? Você viu as pesquisas, o perfil era mais da metade tendo nível superior. Quem foi a manifestações, eu passei em Brasília em algumas, não vi nada, mas gente aqui de São Paulo falava que era muito branca a manifestação. Um amigo meu do Rio disse que foi e que se sentiu mal, porque ele era o único negro no meio da manifestação, ele se sentiu fora de lugar. Então, de fato, você teve um grupo que nunca tinha ido, muita gente nova e que tem pautas difusas, né? Você não tem questões concretas, né? É muito Facebook a coisa, né? São espasmos, o que você quer, né? Então, a necessidade, se você botar esse cara para conversar com alguém do governo, ele não quer menos corrupção. Eu também quero. Legal, vamos batalhar por isso. Eu faço isso todo dia. Minha vida é lutar contra a corrupção, mas na prática, o que é isso? Não tem... Né, são processos que são lentos, que são complicados, que não vão ser resolvidos do dia para a noite. Então, acho que se a gente estabelecer uma cultura de cobrança, de participação social, de identificação de mecanismos que melhorem, ótimo, né, ótimo.
eu conversava com um cara do TCU, eu falei, mas vem cá, eu fui gestor, né? Eu fui diretor de uma universidade lá no Rio de Janeiro, da UFRJ. Eu falava pro cara, rapaz, era tanto controle, era tanta coisa, o que mais pode ser feito? Aí ele falou, não, eu fui parecerista da CPI das ONGs no Congresso, queriam criar mais lei para a prefeitura. Eu falei, não, um prefeito tem que seguir 5 leis. Já tem muita lei de controle. O que tem que fazer é, primeiro, quem faz o controle não pode ser corrompido, que tem muito isso ainda. E segundo, quem quer fazer certo acaba errando, porque é muito complicado, e quem quer roubar, rouba, porque vai pagar por fora, vai fazer esquema. Então, é uma situação de mudar a cultura. Você tem uma campanha que o Fale, nem o Fale, aquele coletivo de igrejas, é uma coisa interessantíssima, acho que vale a pena. O pessoal tinha que divulgar mais. Exposed, ligada à Aliança Evangélica Mundial. É extremamente interessante, que ela começa dizendo, sonegação fiscal de empresa, relações trabalhistas fraudulentas, vai pegando vários temas de corrupção, onde a corrupção pública é um detalhe entre vários detalhes. Essa coisa toda aqui de São Paulo com a Siemens agora. Então a ideia é que você tem toda uma estrutura, desde você que não assina a carteira da sua empregada doméstica, até uma série de outros problemas que são questões de corrupção ou de malfeitos, né? São questões de malfeitos. E que isso, como é que se combate isso? Tendo uma lei, tendo controle social, tendo vigilância, tendo o judiciário que funcione. Enfim, são coisas que a gente está melhorando, está aprimorando, tem que intensificar e não é nada que vai, vamos acabar com corrupção. Ótimo, vamos, amanhã, vamos marcar a hora? Vamos lutar, vamos continuar, vamos na rua, vamos denunciar. Tem alguma denúncia? Vamos fazer agora. O Ministério Público está aqui, vamos fazer e bola para frente. Então, as igrejas... Meu salário é público hoje. Meu salário, você entra na internet e vê quanto é que eu ganho todo mês. É a lei da transparência lá, a LAI. E por que as igrejas não abrem os seus balancetes? Né? Era uma boa ideia. Um advogado contava hoje que foi reclamar com ele um pastor, reclamando que estava havendo perseguição religiosa porque não quiseram fazer um financiamento de carro para ele. Ele falou, meu pastor, que coisa, sabe porque eu sou pastor? Posso ver o seu imposto de renda para montar o processo? Aí disse que estava lá, ele declarava o mínimo que tem para não ter imposto, né? Não sei quanto é, R$1.800, não sei, por mês. Aí ele, pastor, qual o carro que o senhor queria comprar? Aí eu ia comprar uma Land Rover. Aí eu ia pagar 60% à vista e não quiseram financiar os 40%. Falei, mas pastor, o senhor entende que a renda que o senhor declara não é equivalente a uma Land Rover. Ah, mas eu preciso declarar? Acho que sim, né, meu caro? Então, enfim, até o Papa deu o exemplo, deu de ideia, mas aí você... E aí alguém nessa reunião de manhã falava, um pastor que é milionário não fecha, né? Porque a vida religiosa é uma vida de entrega, uma vida de sacrifício, é prebenda, é a ideia do padre que nega tudo, então a equação não bate, né? Tem alguma coisa errada, pensando em imunidade tributária, foi uma discussão que fizeram de manhã lá, não tem que ter, mas aí você vai manter a imunidade tributária para um bando de cara que usa isso para se enriquecer mais ainda. Então, que tipo de postura a igreja evangélica pode ter diante dessa discussão? É uma discussão que tem que ser feita. Então, as igrejas históricas ou as igrejas éticas, sei lá, se existem as não éticas, as não weberianas, né? Elas vão chegar e vão dizer, não, nós reconhecemos que tem muita picaretagem, ou tem muita coisa, tem muito mal feito, e vamos fazer imunidade tributária, que é melhor para todo mundo isso? Já pensou se faz isso? Caramba, hein? Poder judiciário é um poder, né? Assim, acho que eu morei um tempo no Paraná e me impressionava como o sobrenome era tudo igual, né? Assim, uma competência genética absurda aquilo lá. E acho que o papel do judiciário no brasileiro, em muitos momentos, tem sido de manutenção de certos grupos no poder. Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita. Né? Não sei como, nem de que jeito, é uma coisa que eu desconheço. Mas hoje de manhã, esse grupo de igrejas históricas me animou muito porque a discussão tem um peso jurídico muito grande, né? Em função de problemas que algumas igrejas tiveram com a Receita, próprio Código Civil. Então, eles resolveram se unir para discutir juridicamente temas relacionados à vida das igrejas. E aí começam, então eles vão fazer um evento no final do ano com juristas católicos, com um cara que vem do exterior. E eu falei lá que eu esperava que essa iniciativa pudesse ser
pudesse ter uma influência na sociedade brasileira, me lembrei, não sei porquê, como aqui em São Paulo, no início do século XX, as igrejas protestantes criaram colégios com modelos educativos que foram uma referência para a reforma do ensino no Brasil. Ter laboratório, ter educação física, menino e menina estudar juntos. Então, algumas coisinhas que foram trazidas, e aqui em São Paulo são muito fortes, teve um impacto na sociedade, que depois acho que o Brasil melhorou com a discussão da nova escola e todo o movimento, mas antes do processo da nova escola, você teve uma contribuição dos evangélicos em pensar o ensino a partir de outros paradigmas. E eu comentei hoje, eu não sei se é o caso, aí é um desconhecimento, mas acho que a ideia de você ter uma discussão serena, né, de repensar o judiciário, sem esses espasmos que a mídia às vezes aparece. Né? Se vai discutir mídia, o PT quer fazer o governo virar Venezuela. Calma, a mídia é concessão pública, estamos numa democracia, essa conversa é boa de se ter. Né? Controle social não é um negócio ruim, ao contrário, é um negócio bom. Vamos ter muito controle social. Quanto mais, melhor. Outra coisa que muita mídia gosta de dizer é que partido no Brasil não presta. Olha, se você olhar a votação e ver o que os caras fazem, você vai ver que é tudo muito parecido, né? Não é coincidência o cara ser DEM, ser amém, ser de ninguém, não é o acaso aquilo. E é uma nota interessante, esses dias saiu que a Cátia Abreu, que é presidente do Conselho Nacional de Agricultura, ela está sofrendo oposição da Frente Parlamentar Agrária, ou Agrícola, sei lá, porque está achando que ela está muito à esquerda, está muito próxima ao PT. E o pessoal do PT odeia porque a Cátia Abreu é muito próxima ao governo. Então é uma confusão, mas é uma confusão que tem posição, que não se dá num vazio, que as votações no Congresso elas são muito ciosas em relação a determinados partidos, determinados comportamentos, e não é essa bagunça que a imprensa às vezes quer apresentar, que o parlamento brasileiro só tem bandido, etc, etc, etc. Tem gente que trabalha muito, muito sério, tem gente que nem tanto, mas a ideia é que você tem um espaço que é um espaço da democracia brasileira, que a gente tem que melhorar ele, tem que aperfeiçoar, tem que brigar para que ele seja cada vez melhor. Frente Parlamentar Evangélica, graças a Deus, não é a minha área de trabalho, né? Eu trabalho com movimentos sociais. O vídeo da pastora Damares é uma peça política, ideológica, assim, puramente isso, não é nada além disso. Né? É uma posição de uma pessoa que é assessora parlamentar de deputados que hoje estão na oposição ao governo e que fala mal do governo atual por decisão e vontade política. Pura e simplesmente isso. Nada além disso. Eu tenho um texto da professora Magali Cunha, da Universidade Metodista, que ela vai discutindo cada questão que a pastora Damares coloca. E uma vez eu comentei sobre isso, que eu fui no interior do sertão de Pernambuco falar sobre participação social, e a primeira pergunta foi: mas e a pedofilia, não sei o que a pastora Damares está reclamando na internet, o que é isso? Eu falei: olha, meu irmão, isso é uma coisa que talvez daqui a 50 anos, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, seja uma realidade concreta, mas hoje não existe nada do que ela fala. Eu trabalho em escola no Rio há 10 anos, eu nunca vi nada nem parecido do que ela disse, e todo mundo que eu pergunto também nunca viu. Então, existe? Bom, existe, alguém imprimiu. Né? Eu posso imprimir um monte de coisa na impressora lá de casa. Existe? Existe. Agora, isso tem um impacto, isso é distribuído massivamente? Não, não é. Isso não é distribuído massivamente, não é política do MEC, não é política de Estado nenhum, isso é uma questão que tem que ser discutida. Tem que ser discutida com serenidade. Eu acho que os movimentos gays, etc., têm direito a colocar sua posição, como os evangélicos têm direito a colocar sua posição. E alguém, judiciário, MEC, governo federal, estadual, municipal, vai ter que fazer uma mediação e achar um consenso mínimo, minimorum. Acho que não existe verdade absoluta em lugar nenhum dentro da sociedade, porque o gay ou não gay não tem que ter a Bíblia como regra de fé e prática. É Constituição, o Estado é laico, então é uma discussão que tem que ser feita com serenidade. Aí o sertanejo virou: então isso tudo é frescura? Tá, estão perdendo tempo com essa besteira, vamos voltar a construir. Então, assim, eu acho que isso é uma questão, é um tema que a ela é caro, tudo bem, mas é uma questão, eu diria, não preocupante para amanhã. Para depois de amanhã pode ser, mas para amanhã não é. E uma coisa que ela fala no final também, que isso me incomoda, é a coisa do tal infanticídio indígena. Isso me incomoda absurdamente. Porque você tem uma questão cultural que existe, que a escala é mínima, né? E aí
existe, sempre existiu, você analisa documentos do CIMI, você tem essa discussão e a discussão é resolvida como? Na tribo, conversando com a tribo. Você não vai querer fazer uma lei para culpabilizar o índio como sendo um selvagem irresponsável que mata suas crianças. Então, o discurso, do jeito que ele é colocado, é terrível. Assim, é uma coisa que me entristece e me incomoda profundamente. Porque é um tema complicado, é um tema sério, e não cabe você... Eu fui numa igreja lá em Brasília, que um deputado federal, Henrique Alonso, que é o autor da lei, que quer resolver o problema, ele fala, em média morrem 400 crianças no Brasil com infanticídio. Em média aonde? Quando? Em que lugar? De onde ele tirou esse dado? Em média do quê? Do ano, do século, da vida, da humanidade? Não existe nenhum dado sobre isso. O grupo que começou tem um texto do Ronaldo Lidória que ele fala que em 20 anos morando lá nos Suruá, né, eles viram, não vou me lembrar o número exato agora, mas não é mais de 20 crianças que morreram nesse contexto. Acontece? Acontece. Isso tem um impacto sobre a mortalidade infantil indígena que é altíssimo? Não. O problema é terra, fazendeiro que joga inseticida em cima de índio, a ausência de presença do Estado. O problema é muito sério. A gente pode conversar sobre o problema que é sério. Agora, fazer propaganda para vender um deputado ou outro ou fazer uma pressão contra o governo é outra história. Que é outra discussão. Mas, assim, o que me incomoda é que a discussão indígena é uma discussão seríssima, fundamental. Assim, o governo federal tem feito iniciativas de desintrusão, que você tem uma terra que todo mundo sabe que é aquela terra dos índios, não há dúvida nenhuma. Você tem uma terra em Maraú 7, no Mato Grosso do Sul, que, assim, em 92, uma empresa italiana chegou e disse para o governo brasileiro, essa terra não é nossa, a gente ganhou na ditadura. A gente está devolvendo como marca simbólica da Eco 92. Então devolveram uma terra imensa no Mato Grosso do Sul. Não tão grande, uma terrinha boa. Devolveram. Aí o governo federal, o presidente Fernando Henrique Cardoso, receberam a terra, fizeram um processo em 98 e definiram como terra indígena. Foi, de fato, essa terra indígena. A ditadura militar encheu um bando de avião, levou os índios lá para o norte, boa parte morreu de sarampo e deu a terra para empresas. Então, definindo, nossa terra é indígena de fato. Aí vai para o Supremo. Aí processo contra, processo a favor, processo contra. Aquela briga de 98 até 2011 na Justiça, brigando isso. Então, durante 14 anos. Em 2003, 2004, sei lá, o governo federal, já no presidente Lula, consegue um acordo que as empresas internacionais de cana-de-açúcar, de Shell, agora não é mais Shell o nome, mas que comprava cana-de-açúcar da região, não comprasse mais, porque a terra estava nesse litígio. Então isso quebrou economicamente os grandes fazendeiros. Eles saem da terra e pequenos fazendeiros grileiros vão para lá e tomam a terra, né? A terra definida pela cerca que eu boto. E aí o cara faz o quê? O cara usa aquela terra para plantar, aquela terra para botar gado, não é dele, ele não mora ali, não tem nada a ver com ele. Isso fica durante uns 10 anos, aí agora o governo federal consegue, o Supremo vai definir, não, a terra indígena tem que haver a desintrusão, que é tirar o não indígena da terra. Aí você vai, a Força Nacional vai, um bando de caminhão, e durante vários meses, diariamente, você tem um monte de mentira na imprensa local, nos jornais locais, situações assim absurdas. O tempo não vai entrar dentro, é uma coisa assim que eu nunca imaginei na vida de ver. E eu, lá por onde eu estou, eu via todo dia, que é o nosso setor que era o responsável por fazer o processo. E aí você pensa pressões no judiciário, pressões no governo federal, pressões dos deputados estaduais, senadores no judiciário, no governo federal, pressão da mídia, pressão física. Você via cenas que o pessoal gravava de pessoal xingando o policial, passando moto em cima do pé do policial e virando carro de oficial de justiça que ia entregar notificação. E uma série de pressões de todos os níveis que você possa imaginar, numa coisa que estava líquida e certa, que eram dos indígenas. E que isso não dá voto, isso não chama a atenção de ninguém, mas é ação que só o Estado pode fazer e tem que fazer no sentido de garantir as terras dos indígenas, que está constitucionalmente estabelecido e após vários anos foi definido. E nesse processo, para minha surpresa, igrejas evangélicas locais também fizeram pressões para que o governo não tirasse os fazendeiros, dizendo que tinha que ter espaço para o contraditório. Uma carta que um presidente de igreja mandou, uma igreja que tinha 3 igrejas na cidade, uma cidade pequena, Posto da Mata, tinha 3 igrejas, a vice-prefeita e um vereador era da igreja. Então,
todos os atores sociais se mobilizando para reagir a uma mudança que era necessária, que foi determinada e que representa uma preocupação do Estado, que é o papel dele de cuidar daquele que sofre, daquele que é mais vulnerável. Então, são processos difíceis, a gente tem essas lutas cotidianamente, né? Toda a ideia, né, você mudar o judiciário, muitos grupos não vão querer, você vai ter briga, você vai ter essa revista, diz que tem uma revista que está falindo aí, que é muito famosa, né? Veja, né? Isso, né? Então, ela vai fundir, né? Que ela está demitindo, que ela não está toda quebrada, né? Então ela tem 2 revistas, Exame e Veja, vai juntar, vai fazer uma revista só, Vexame, né? Então, ela vai lançar esses dias. Então, você pega isso, assim, é inacreditável o que os caras fazem. Assim, é inacreditável, assim, inacreditável. E é fundamentalmente, olha, é um governo que é muito aquém do meu desejo pessoal. Assim, quem dera se tivesse mudanças mais significativas na realidade brasileira, que é muito complicada. Mas mesmo assim, com mudanças pontuais e específicas, a gente teve um avanço enorme. Se a gente olhar os últimos 20, os últimos 15, os últimos 10 anos, em relação à diminuição da desigualdade, melhora da qualidade de vida, a gente tem avançado como país, né? Tem que melhorar muito, tem muito a que fazer, e eu acho que hoje o que a gente aprende, eu acho que, e aí como igreja, eu acho que 2 coisas que vocês falaram muito, que eu concordo plenamente, é essa ideia de como a gente pode se unir, né? Trabalhar mais junto, e pensar em processos de uma atuação que seja qualificada, uma atuação que seja com qualidade, né? Que tragam contribuições efetivas às discussões, aos processos em curso, que a gente consiga mobilizar tudo aquilo que a gente tem de matéria humana e de massa humana. A gente tem recursos humanos em nossas igrejas absurdos, né? Você tem uma riqueza, tem aqui, nessa sala aqui, você já pode fazer uma revolução aqui, se a gente quiser. Márcia, Cimei, o Patrick aqui, o Toniel, os irmãos, todo mundo que está aqui dentro, a gente tem uma riqueza que todo dia está reunida, todo domingo, grupo nos lares, culto de domingo que a gente vai, louva a Deus, ora, ouve a palavra, mas se a gente conseguir separar nessa dinâmica da igreja ações locais que sejam articuladas para pensar uma sociedade que seja melhor para todo mundo, Deus me livre, né? Vai ser quase o céu na terra, né? Não vai ser ainda porque falta muita coisa. Mas acho que isso é uma coisa que a gente hoje... E eu me lembrei agora, né, do Robson Cavalcante, né? Tinha aquelas coisas dele, né? Mas acho que o principal elemento da vida do Robson era uma disponibilidade a fazer coisas, né? A se dedicar a processos, né? A deixar de quinta à noite, 10 horas, com esse frio horroroso, de vir para um canto e conversar e pensar, não, daqui que a gente pode conversar, que a gente pode se unir, o que a gente pode fazer. Eu acho que essa capacidade de se entregar, de se dedicar a essas causas, é uma coisa que a gente tem muito dentro da igreja, né? O que falta, talvez, é nas lideranças e um pouco a gente tem acesso à informação, né? Então, eu comentava hoje de manhã, eu falei, pô, o Conselho Nacional de Saúde, ninguém se candidata de igreja, é um presidente de igreja. Um sabia que podia. Eu falei, meu irmão, onde tem mais usuário do SUS do que na sua igreja? Todo mundo é usuário do SUS lá dentro. Tem uma cadeira para usuário do SUS. A Igreja Metodista Livre pode pleitear uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde e discutir se é mais médico, mais enfermeiro, menos médico, o que a gente quer para a saúde no Brasil. E aí, estou com dúvida, converso com a minha igreja. E isso a gente tem, toda a sociologia dessa discussão de democracia, né? Todo filme americano é carros. Aquele pessoal se reúne no pátio da igreja para discutir se vai ou não expulsar aquele carro de corrida que chegou lá. Então a ideia desse espaço de encontro, de conversa, que se decidem coisas coletivamente. Acho que a gente tem esse espaço na nossa igreja todo domingo. Botar esse espaço a serviço da democracia brasileira, que está aí imberbe, né, que está aí começando, acho que é um desafio que a gente tem e que, se Deus quiser, a gente vai avançar muito aí com a graça e com a sabedoria que vem do Espírito Santo.